Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Versículo 8 está escrito assim: mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Só até aí. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Júnior Santos, tenho 31 anos de idade, sou casado há 7 anos com a mulher mais linda do planeta Terra, é a minha esposa, cada um que defende a sua, né, irmão? Eu vou defendendo a minha, né? Minha esposa, cantora Carol, fruto do nosso amor, é uma criança linda, se chama Elizabeth, está lá encantada com a Baleia Kids, entrou lá e esqueceu até que tinha pai. Nem olhou para trás, irmão. Depois que ela entrou lá, ela nem olhou para trás. Eu falei, meu Deus. E eu queria parabenizar as mulheres que estão lá na salinha Kids. É um trabalho com muita excelência. Que Deus abençoe as irmãs que estão lá cuidando das nossas crianças. Alguém veio ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Queridos, Salmos de número 52 é um desses salmos que vai ser o cotidiano da vida de muita gente que entra dentro das igrejas nos dias de hoje. Já que hoje nós estamos vivendo um momento em que estamos acostumados, ou estamos em uma geração que está um pouco viciada em buscar a Deus somente em seus dias difíceis. Quando eu vejo o salmista escrevendo os Salmos de número 52, eu fiquei meio que perplexo, porque se nós pegarmos para avaliar, ele está passando uma instrução e ele está passando algumas informações nestes salmos. E as informações que ele está passando nestes salmos, através deste cântico, ele está passando uma informação bem direta, na qual ele estava passando um período de perseguição muito grande. Ele está passando uma informação em que um homem de uma língua maliciosa, de uma língua mentirosa, amaldiçoadora, estava perseguindo o rei Davi. E as informações que ele vai passando é de uma pessoa que está passando um dos piores dias de sua vida. A informação que ele continua trazendo para nós é que ele está passando um período da amargura da perseguição, a angústia da perseguição, a tristeza e a aflição de fugir e não poder retribuir a afronta. Ele está passando as informações de que um homem com poder em suas mãos está perseguindo a ele, um homem com autoridade em suas mãos o persegue. E neste período em que Davi está passando o pior momento de sua trajetória, eu escrevi um livro que se chama O Poder da Lealdade. Eu falo um pouquinho sobre isso, porque Davi ele tinha uma característica que era muito importante. Ele fala sobre o amor que ele tem quando alguém o persegue. E, na verdade, uma das coisas mais difíceis quando nós estamos passando por uma perseguição é quando aquele que nos persegue é alguém que nós amamos. Por quê? Porque nós não estamos preparados para revidar a afronta a quem nós amamos. Davi, ele aprendeu a amar a Saul e ele entendia que as diferenças nos seus chamados eram absurdas e, por isso, ele sempre fez questão de deixar com que aquele que o chamou se encarregasse de responder as afrontas a qual ele seguia. Davi, entendendo isso, ele começou a escrever e a cantar cânticos ao Senhor. E nesse cântico que nós lemos aqui, o que me chama a atenção é que existia várias referências a qual Davi podia se dizer que ele queria ser igual. Davi poderia dizer que ele queria ser igual a uma águia, por exemplo, já que nós somos tão acostumados a ouvir pregações e comparações sobre águias.
Davi poderia falar que ele queria ser igual a um homem valente, mas Davi não diz que queria ser igual a um homem valente. Davi poderia dizer que queria ser igual a um leão, mas Davi não diz que queria ser igual ao leão. Todos nós sabemos a referência que é o leão. Todos nós sabemos que o leão, mesmo não sendo o maior animal que está na selva, ele também é chamado de o rei da selva. Davi poderia comparar-se com o urso, ao qual ele mesmo faz a menção quando ele vai perante ao rei Saul. E o rei Saul, olhando para ele, disse: como você pode querer lutar contra Golias? Se Golias é um moço de guerra, é um homem de guerra desde sua juventude. Davi olha para o rei Saul, e diz para ele: ah, rei Saul, não, meu rei Saul, eu quando cuidava das poucas ovelhas de meu pai, e aparecia um urso, e o urso queria pegar as ovelhas de meu pai, ou se aparecesse um leão, eu pegava eles pela barba, jogava no chão, pisava no seu pescoço e tirava a ovelha de dentro da boca do leão. Interessante é que Davi, ele entendia essas características. Por exemplo, quando nós paramos para avaliar o porquê que Davi usa essas categorias específicas para afirmar o rei Saul, ele diz: quando aparecia um urso ou quando aparecia um leão, ele estava mandando uma mensagem para o rei Saul. O rei Saul entendeu de primeira vez tanto que o rei Saul não questionou, ele não questiona o que o menino Davi está dizendo. Porque quando Davi fala isso, Davi ele está mandando uma mensagem, porque Saul ele fala, ele é um homem de guerra, desde sua mocidade, desde o quê? Me ajuda a pregar? Desde a sua mocidade. E Davi está dando uma mensagem para Saul, e a mensagem que ele está dando é: meu rei, há 30 dias esse homem está gritando em Israel, há 30 dias esse homem está confrontando Israel, mas quando eu enfrentei o urso, a primeira característica que ele dá é: quando eu enfrentei o urso, a maior característica de um urso é o seu tamanho. Ele estava dizendo: estamos diante de um homem grande, mas eu não tenho medo de tamanho, porque se eu tivesse medo de tamanho, eu também não teria enfrentado ao urso. Segunda coisa, ele está dizendo: quando me aparecia também um leão, ele estava fazendo uma outra característica a Golias. A primeira é o tamanho. A segunda, quando ele compara Golias a um leão, ele estava dizendo: esse homem está há 30 dias gritando. Ele está há 30 dias gritando, confrontando aqui ao povo de Israel. O que Davi estava dizendo é: ele pode ser grande como o urso e ele pode rugir como um leão, mas este menino que está aqui na frente está acostumado a enfrentar adversidades grandes e leões que rugem. Sabe o que eu quero dizer da parte de Deus para alguém que está aqui essa manhã? Eu não sei qual é o tamanho do urso que você está enfrentando, eu também não sei qual leão está rugindo, mas eu tenho uma palavra de Deus. O Deus que me tirou do leito do hospital, me curou de hanseníase, ele me trouxe aqui essa manhã para te dizer que ele vai calar a boca do leão que está rugindo, ele vai fazer cessar o leão que está rugindo e vai colocar autoridade nas tuas mãos. Tem alguém que recebe essa palavra? Diga: eu recebo. O problema é que Davi não se compara com o urso e não se compara com o leão, se compara com a azeitona. Está no texto. Ele se comparou com um olivo. E eu fiquei: por que não se comparar com um leão ou com a águia? Ou com um homem valente, um homem de guerra? Afinal, Davi é tido como um dos homens mais sanguinários da Bíblia. Por que não se comparar com a lança, com a espada, como os seus salmos ele fazia? Por que não se comparar, como os filhos de Coré disseram: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza? Por que não se comparar? Mas não, ele disse: eu quero ser como uma oliva, eu quero ser como uma azeitona. E se nós começarmos a olhar um pouquinho a azeitona, alguém aqui vai se identificar com isso essa manhã?
Porque a azeitona, nós vemos ela apenas como um olivozinho verde. Mas, para extrair dela a sua essência, ela passa por 4 processos. Você já deve ter ouvido falar na moenda. É uma pedra que coloca a azeitona, eles giram a pedra. E quando eles colocam o olivo, a azeitona, naquela moenda, e eles imprensam ela, esmagam ela, sai a primeira essência da azeitona. E essa primeira essência era a essência que, quando estava caindo na moenda, estava alguém com um recipiente embaixo, recolhendo o óleo e dizendo: essa primeira essência que está sendo amassada, mastigada, será usado para a consagração. E alguém entregava aquilo para o sacerdote. Então, quando Davi está dizendo: mas eu sou como um olivo, eu sou como uma azeitona, ele estava dizendo mais ou menos assim: existem angústias que nós passamos no ministério, existem angústias que nós passamos no nosso chamado, existe angústia que nós passamos na nossa trajetória, existe angústia que nós passamos na nossa caminhada. Eu me lembro quando eu cheguei há 10 anos atrás aqui no Brasil. Eu vim para ficar 30 dias no Brasil, irmão. Estou há 10 anos. Eu passei por um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Eu me lembro que eu falei ainda com o pastor Daniel Malafaia, que era meu pastor. Eu falei com o pastor Antônio Carlos. Falei com o pastor Fabrício Belo, que hoje está em Madrid. E fui falando com alguns pastores pedindo orientação, mas parece que naquele momento o céu estava de bronze para mim. Eu disse: Deus, eu vou voltar para a Espanha. Eu vou voltar para Barcelona. Quando eu disse que ia voltar, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui pregar em uma igreja no setor aqui, Santa Maria, a mais ou menos 10 metros da igreja. Passou um rapaz por mim de bicicleta, deitou a bicicleta, tirou um revólver, botou na minha cara e disse: faça as coisas, vagabundo. Ele levou meu relógio, minha carteira, eu estava indo pregar a palavra. E ele levou meu passaporte. E eu falei: agora que eu vou embora desse país mesmo. Aí fui lá, tirei outro passaporte. Fui pregar na Madureira, em Palmas. Quando eu voltei de Palmas, eu estava em frente à rodoviária interestadual. Passou 2 rapazes de moto, fizeram um arrastão na parada. Levaram minha mala e meu segundo passaporte. E eu estava igual Jacó, dizendo: eu quero ver se Deus vai me impedir de ir para a Espanha. O rapaz desceu da moto, fez um arrastão, mas só em mim. Ele desceu, botou a arma na minha cara e disse: passa as coisas, vagabundo. Levou tudo. Eu disse: não quero saber. Vou tirar outro passaporte. E eu vou embora para a Espanha. Não vou ficar nesse país. E eu disse: não adianta, Deus, que eu não vou ficar aqui. Eu me lembro que uma das experiências mais amargas que eu tive foi quando um pastor virou para mim e disse: eu estou passando por um processo de racha na igreja e eu queria saber quanto que você cobra para me dar uma profecia em cima do altar. Eu entrei dentro do quarto do hotel e, meu Deus do céu, eu só chorava e dizia: meu Deus, mas que evangelho é esse? Eu falei: eu vou embora. Tirei o 3º passaporte. Pela 3ª vez. Pela 3ª vez eu vi Deus usando um assaltante. Botando uma arma na minha cara, dizendo: passa as coisas, vagabundo. E eu falei assim: então tá, Deus. Se o Senhor me quer nesse país, o Senhor viu que eles levaram minhas coisas, minhas malas, meus relógios, meu passaporte, levaram minha mala de roupa. Eu disse: então tá, se o Senhor me quer no Brasil, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Eu fui pregar na Assembleia de Deus, lá em Planaltina. E quando eu terminei de pregar, antes de sair de casa, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: eles levaram todas as minhas roupas.
Eu estou sem nada, Deus. Eu estou só com a roupa do corpo. Olha a oração que eu fiz a Deus. Nem cueca eu tenho, Deus. Porque levaram tudo. Se o Senhor me quer no Brasil, no mínimo, o Senhor vai prover a cueca que eu vou vestir. Eu fui pregar lá, terminei de pregar. Uma senhora se achegou até mim e disse assim: ô pastor Júnior, eu queria lhe dar uma oferta, mas eu estou com vergonha. Eu disse: me dê minhas cuecas, irmã. E ela: como é que o senhor sabe? Eu falei: porque eu orei a Deus. Ao sair de lá, um pastor me chamou e me levou na casa dele, no setor de mansões Vicente Pires. Ele me levou na casa dele e eu fui entrando dentro daquela casa, meu irmão. E olha que eu morei muito tempo na Europa, eu nunca vi uma casa daquela nem na Europa. E nós entramos em um quarto que era gigantesco e um closet bem grande. E ele disse assim: pastor Júnior, há 3 anos atrás, Deus mandou eu ir na Zara, na Giorgio Armani, na Calvin Klein. Deus mandou eu entrar nessas lojas e mandou eu comprar vários ternos, várias camisas, vários sapatos. E disse que era para ficar guardado no meu guarda-roupa, porque ia chegar o tempo certo que eu ia abençoar um homem de Deus. Quando eu terminei de ouvir você pregando hoje, Deus falou para mim: ele é o homem que você vai abençoar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem na Europa eu tinha vestido tanta roupa de marca igual eu vesti aqui. Sabe por quê? Porque aquele Deus que me chamou lá no estado do Pará, em Marabá, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Adonias, ele chamou a minha mãe lá na frente do altar e disse assim: ó, eu levarei os teus 6 filhos às nações. E hoje dos 6 nós somos 4 pastores, e esse pastor que está aqui em cima desse altar hoje é um pastor jovem de 31 anos de idade, mas que Deus já tem levado em vários países. Quando Deus disse que me levaria às nações, a minha família dependia de cesta básica da igreja para sobreviver, mas o meu Deus que me chamou, ele me deu uma mãe guerreira e visionária. E essa mulher, ela migrou para a Espanha e levou seus 6 filhos. E lá, quando Satanás queria nos matar, quando ele queria nos matar de várias e várias enfermidades, ele me deixou acometido por um vírus de tuberculose, mas o meu Deus me resgatou e disse: ele será um pregador da minha palavra, ele será um pregador do evangelho. Eu entendi algo, que passar na moenda e extrair a primeira essência do azeite da consagração é algo que os ministros do evangelho passam. Sabe por quê? Porque tem alguém que precisa ouvir uma palavra como essa e dizer: se ele venceu essa dificuldade, se ele passou por esse vale e sobreviveu, eu também irei sobreviver, eu também irei passar. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Deus não me trouxe de Luiz Eduardo Magalhães em vão. Deus não usou o irmão Lázaro, cantor, para me apresentar a minha esposa e me amarrar no Brasil por 10 anos. Não. No calendário de Deus, na geografia de Deus, essa data já estava marcada e ele tinha uma mensagem para te dizer: suporta o processo da moenda, suporta o vale. Pastor, mas está doendo mesmo, eu sei que dói. Ei, essa semana eu passei uma amargura na alma, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: o vale passa, o vale é passageiro, a dor passa e a resposta de Deus chega para alcançar a nossa vida. Segundo processo, para terminar. Se o primeiro é o óleo da consagração, quando extraem a primeira essência na moenda, aí aquele que está moendo lá disse: passa mais uma vez, que dá de aproveitar. Quando alguém passa a moenda pela segunda vez, alguém está com o recipiente embaixo, acolhendo o azeite que está caindo. Mas essa segunda essência já não serve somente para a consagração. A segunda essência, ela é utilizada quando o homem pega o azeite caindo, depois de ser moído pela segunda vez, ele diz: esse daqui ainda continua puro, leva ele, que vai ser utilizado para o alimento. E aí eu entendi que muitas vezes nós estamos sendo moendo
E Deus está extraindo de nós a essência do azeite. Mas sabe por quê? Você já reparou que nos momentos que você está mais angustiado, no momento que você está passando o pior vale, chega a pessoa até você e diz: ora por mim, eu estou passando por tanta luta, ora por mim, eu estou passando por tanto vale, tanto deserto, e você ora, a pessoa chora, é abençoada, e você diz: mas Deus, mas eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Sabe o que é isso? É porque Deus está te moendo para que você seja alimento para alguém. Deus está te moendo para que de você extraia o azeite que será alimento para alguém. É por isso que da tua boca sai palavra de vida. É por isso que da tua boca sai palavra de bênção. É por isso que da tua boca sai palavras proféticas. Porque quando você é moído, você entende que você está num ambiente profético. E quando nós estamos num ambiente profético, a palavra que sai da nossa boca vira um decreto. É por isso que tem gente que vive os piores momentos de sua vida, e quando eles entendem que a palavra que sai da sua boca pode ser alimento, eles conseguem liberar um tempo de bênção para a sua própria família, para a sua própria história, porque eles são alimentos. Se a primeira essência é para a consagração, a segunda é para alimento. E eu queria te contar a terceira. A terceira é quando pegam a pasta, já o olivo pastoso, alguém pega ele, e por isso que Jesus fala na parábola do bom samaritano, diz que o homem estava caído, e aquele samaritano, ele pegou o azeite, ele não pegou o remédio, ele pegou o azeite e colocou nas feridas daquele homem. Sabe por quê? Porque se a primeira essência é para a consagração, a segunda é para alimento, e a terceira é para curar feridas. É por isso que Deus está levantando uma geração dentro de Brasília, que Deus vai levantar para curar pessoas, porque se existem pessoas que te ferem, Deus levanta pessoas que te curam. Se existem pessoas que te machucam, Deus vai levantar pessoas para te curar. E te prepara, porque o que Deus está fazendo contigo é dizendo: estou te usando para alimentar espiritualmente alguém, e também estou te usando para ser cura na vida de alguém. Tem alguém que crê no que está acontecendo aqui nessa igreja? Ei, não desista no processo, não desista no vale, não desista no que você está vivendo, porque Deus está te levantando para ser alimento, para ser cura, para ser bênção na vida de alguém. Vai passar. Vai passar. Eu estou até com medo, pastor João, daí. Porque eu vim para ficar 10 dias, fiquei 30 dias, fiquei 10 anos. Terça-feira nós estamos indo para a Europa. Eu vou levar minha esposa para conhecer alguns membros da minha família. E eu estou com medo, que é 30 dias, eu estou com medo de virar 10 anos lá também. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Não questione o trabalhar de Deus, somente respeite o processo. Porque nesse processo Deus está extraindo uma das 3 unções para a sua vida. Neste processo, Deus está extraindo uma dessas 3 unções. Se não estiver extraindo as 3, posso orar? Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Teu processo estará abençoando alguém. O que você está vivendo é para abençoar alguém. Você não está sozinho, Deus está acompanhando esse processo. Você não está sozinho, Deus está no meio desse processo. Pastor, mas está doendo tanto. Está doendo mesmo, eu sei que está doendo. Pastor, mas está angustiante. Eu sei que está angustiante. Mas Deus está te usando para alimentar alguém, você nem está percebendo. Deus está te usando para curar alguém, você nem está percebendo. Esses dias uma mulher mandou uma mensagem para minha esposa e disse: olha, quando você postou esse vídeo cantando, eu estava querendo me matar, mas na hora que eu ouvi isso, eu senti que era Deus falando comigo, e eu entendi. Eu falei: a gente passa por tantos vales e processos, mas nós não entendemos que Deus está usando as nossas vidas, o nosso vale, o nosso processo para curar alguém, irmão. Posso orar pela sua vida? Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque nós entendemos que o processo, Senhor Jesus, é o que nos aproxima do altar muitas vezes. Porque o Senhor está querendo extrair de nós, papai,
O Senhor está querendo extrair de nós o alimento para alguém. O Senhor está querendo nos usar para curar alguém. Oh Senhor Jesus, ensina-nos a enfrentar os nossos